Aí a Globo ela foi usando para falar, olha, o índice de solução de homicídio no estado de São Paulo é de 36, 37%. Eu falei, que sacana. Esse é o maior índice de solução de conflito do Brasil. Mas isso se esconde, porque você pega e você dá a entender que o Tarcísio e o Derrite estão fazendo um mau trabalho. Isso. Quando não é verdade. Mas eu queria só trazer esse ponto do policial aqui de São Paulo, que, sabe-se lá Deus por quê, jogou o rapaz da ponte. Alemão, eu quero imagens. Quero imagens. Ó, tá aí, olha. O policial, enquanto o outro levanta a moto, o colega, né? O colega vem com outro rapaz e do nada, out of the blue, é out of the blue literalmente, né? Que o rapaz está de azul. Né? Ele pega o rapaz e joga na ponte que tem esgoto, tem poluído. É um rio aqui em São Paulo, é no Mandaqui isso aí, alemão? Diadema. Em Diadema. Em Diadema, aqui na região da Grande São Paulo. Tá? O policial foi preso hoje, certamente ele deixará de ser policial. O policial no estado de São Paulo não recebe auxílio para se defender, ele tem que pagar o advogado. Ele vai responder por crime de agressão, crime de peculato e criminalmente isso não é algo que leva à cadeia, mas certamente ele deixará de ser policial, porque é um sujeito que não tem condição de carregar uma arma. Mas eu queria aqui não fazer uma defesa desse policial, porque o que ele fez é indefensável. Eu queria trazer aqui, por exemplo, o enfoque que tem sido dado pelas TVs e os telejornais, como disse o Tofodídio. Né? É o policial jogar alguém de uma ponte, como noticiam as TVs e os telejornais, porque eu vi algo ontem que me incomodou demais. Me incomodou muito, Marcelo Bella. Eu estava vendo a cobertura da Globo aberta sobre o caso. Eles mostram esse caso, que é reprovável, é claro, mas eles se aproveitam dessa situação, Bella, para avacalhar a polícia de São Paulo. Para quem não sabe, a polícia de São Paulo é o único efetivo de polícia militar que tem condições de bater de frente com o crime organizado. Nenhuma outra polícia de nenhum outro estado brasileiro tem. Segundo, é a polícia mais eficiente do Brasil. Muito embora os policiais sejam os policiais que ganham menos. O policial militar do estado de São Paulo é o que menos ganha no Brasil. E o mais eficiente. É claro que existem maçãs podres, porque existe maçã podre em todo lugar. Tem mau advogado, mau juiz, bom juiz, mau promotor, bom promotor, mau médico, bom médico. Ou vai me dizer que o Abdelmaci representa todos os médicos? Ou vai me dizer que o João de Deus representa todos os espíritas? Não. Existem vilões em todo lugar, inclusive na polícia, inclusive no judiciário. Inclusive no judiciário. Onde não poderia haver nenhum. Nenhum. Mas nós temos um mau policial. Aí a Globo ela foi usando para falar, olha, o índice de solução de homicídio no estado de São Paulo é de 36, 37%. Eu falei, que sacana. Esse é o maior índice de solução de conflito do Brasil. Mas é pequeno, no Brasil é menor que 30. Mas isso se esconde, porque você pega informações verdadeiras, mas particularizadas, não mostra o todo, e você dá a entender que o Tarcísio e o Derrite estão fazendo um mau trabalho. Isso. Quando não é verdade. Porque a polícia de São Paulo é a polícia mais eficiente do Brasil e a que menos ganha. São pessoas que colocam a sua vida em risco e tá aí. A lei de abuso de autoridade, meus senhores, só serve para policial. Porque para ministro do Supremo não serve. O ministro Alexandre de Moraes cometeu todos, ele quase bingou a lei de abuso de autoridade.
mas ela só é aplicada em policiais. Que duelo da persecução criminal é o que ganha menos e o que mais põe a vida em risco. E vale lembrar também, as câmeras corporais dos policiais. Não quero entrar nessa polêmica, mas eu quero dizer o seguinte: se todas as polícias de todos os estados do país usassem câmeras, ou as ruas das cidades dos outros estados do país tivessem câmeras, ou os carros, porque a Operação Olho Vivo no estado de São Paulo põe câmeras nos carros dos policiais. Os carros dos policiais dos outros estados tivessem câmera, a gente ia ver e se espantar com o número de coisas iguais ou muito piores que acontecem nos outros estados. Mas não, existe uma campanha sistemática de se atacar um estado que valoriza o trabalho policial. Não deste, que cometeu um crime certamente, mas dos outros. E ainda por cima, sabe o que acontece? Esse policial é mau e faz mal para a corporação, por quê? Porque ele transforma um bandido em vítima. Marcelo Bela, Gisele, quem quer começar a falar sobre isso? Eu quero um rápido comentário sobre esse ocorrido, eu quero saber o que vocês pensam. Pessoal, olha, a Polícia de São Paulo, ela tem o maior efetivo e o maior déficit de efetivo também na polícia. O número de policiais não é suficiente, nem da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, para compor as contingências que nós temos no Estado. Não é só a falta de salário, mas também a falta de infraestrutura. Apesar de sermos aqui em São Paulo a polícia mais eficiente, nós também tivemos um aumento de 700% dos casos de problemas de saúde mental dos policiais. Isso por quê, meu senhor e minha senhora? Porque a gente vive uma guerra urbana. Não é normal um país com 40 mil homicídios por ano. Isso é um número para países em guerra. Então, o policial, quando está na ativa, ele sofre o risco de morrer de forma premente. Todos os meus amigos policiais do BOPE ou de qualquer outra força especial de polícia saem com o dinheiro contado na carteira porque não sabe se vai voltar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relacionado ao quê? Quando o policial está de folga, é pior, porque se ele for identificado pela bandidagem, pelas facções criminosas que controlam o país hoje, ele é executado sumariamente. Então, não é uma questão apenas de um trabalho relacionado da polícia e do seu comando. Quando aquele policial joga o homem pela ponte, ele tem abalo psicológico em função de uma consequência de uma profissão de alto índice insalubre. Aí o senhor vai me dizer, então não vai ser policial. Mas, felizmente, nós temos pessoas vocacionadas que querem continuar sendo policiais. E outra, colocar câmera para saber se o policial sacou e atirou primeiro, onde hoje ele tem que esperar o bandido sacar e atirar, coloca o policial numa situação também de pré-execução. Então, se ele sacar e atirar primeiro, ele vai ser processado e pagar do próprio bolso. Então, hoje, nós vivemos uma crise relacionada a uma guerra urbana e, claro, um ativismo político de esquerda que quer enfraquecer as polícias não só de São Paulo. São Paulo é para atingir o Tarcísio e o Derrite. Exato. Mas para atingir todas as polícias do Brasil, para ver se o ministro Lewandowski, né, o ex-ministro Lewandowski, que agora é secretário nacional de segurança, se passa a Polícia Nacional sob controle do Executivo. Isso é uma vergonha. Marcelo, posso fazer um comentário? Primeiro, vamos tratar da questão do que o policial fez e tratar da polícia genericamente. Os policiais são heróis em qualquer, não é só a polícia de São Paulo, não. A polícia do Rio Grande do Sul é eficiente, tem policiais no Rio de Janeiro que são maravilhosos, tem polícia no Brasil inteiro e o policial, por a sua essência, ele é competente, ele é eficiente e ele sabe o que faz. Ele é um herói, porque como o Marcelo falou, é um cara que quando está no descanso, ele é um alvo para toda a bandidagem, porque a bandidagem acompanha. Essa é a primeira questão, tá? Em síntese. O policial ele tem que ser protegido. A câmera, eu sou a favor da câmera, mas quem liga é o policial. Porque é o policial que tem que ligar para saber aquilo que ele quer mostrar. Ah, não, mas espera aí, ele pode estar cometendo algum erro, com todo respeito. É ele que tem fé pública, não é um indivíduo que está com uma arma matando as pessoas na rua. Então, ou eu dou a fé pública para ele, ou eu retiro a fé pública de todos, incluindo de ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros dos governos.
Simples assim, porque é ele que tem a fé pública. Então a Câmara tem que estar com ele e é ele que tem que ter a decisão para tanto. Aí quando nós vemos a situação em que o policial está, Marcelo disse muito bem. Ele não tem apoio psicológico. O Pavinato falou o seguinte, ele vai ter que pagar os custos do próprio bolso. Exato. O custo jurídico. Ele deveria ter seguro-saúde, ele deveria ter tudo, em especial o aspecto psicológico. Quando a gente vê o que aquele policial fez, tem que ser feito uma investigação. Por qual razão? Porque a minha preocupação são duas. Suponhamos que ali seja um grupo das maçãs podres e de repente aquele cara ali poderia ser alguém que eles querem eliminar porque pode revelar que eles são maçã podre. Isso é uma elucubração. Mas também pode ser o fato psicológico, como foi muito bem apontado aqui. Você sabe qual é a grande angústia que tem quando você vê o policial? Ele chega a dar a prisão, 5 minutos depois o vagabundo está do lado de fora. Ou porque teve problema na audiência de custódia, ou porque o juiz acha, não, ele só matou 2 pessoas. Ou como o juiz britânico fez, não, mas ele usou preservativo, então ele teve consciência na hora que estuprou a vítima. Logo reduz a pena do cara. Aqui é muito pior, porque o cara aprende e vai. Então, o mais que me abala é olhar e ver esse indivíduo e que pode ter passado pela cabeça dele. Não vai adiantar, esse cara fez isso, ele vai fazer daqui a pouco a mesma coisa. Eu posso citar um exemplo. Um cara policial foi preso e depois foi jogado na pior delegacia para ver se ele morria, porque lá tinha 40 mortes por final de semana, em São Paulo. O que acontecia? Chegou uma senhora que denunciou que ela chegou lá com o braço quebrado. O que acontecia? Ela passava por um local, os vagabundos vinham, batiam nela até não aguentar mais e roubavam. Quase toda semana acontecia a mesma coisa. E toda hora quebrava um braço dela, quebrava um osso dela. O policial foi lá, ficou lá esperando. O cara veio, quando ele viu o cara quebrando a mulher de novo, ele foi batendo no cara até chegar na delegacia. Ele estava errado. Mas qual é o grande problema? Porque aquele indivíduo, ele ia ter total proteção e ninguém estava olhando para aquela senhora. E o que aconteceu? Foi punido. Teve que pagar do próprio custo. O problema dele ali era psicológico. Ele não deveria ter feito isso. Mas é essa situação que é colocada quando a gente vê a relativização da justiça, a relativização dos conceitos, a relativização do direito, a relativização da criminalização. Porque o criminoso de verdade, ele é solto em função de uma ação que o policial faz. Aí eles pegam e matam a charada. Vamos bater no Tarcísio, bater no Derrite, bater na polícia militar e reduzir. Se não fosse a polícia militar de São Paulo, isso aqui já estaria um caos. Isso aqui não existiria a capacidade de você andar na rua, não, porque é essa polícia que garante. Teria tomado tudo. E qual é o contexto dessa imagem também? Porque a gente tem um trechinho. Porque se a gente for pensar que a imagem é tudo, todo mundo que foi preso porque estava na imagem do 8 de janeiro, por que o G. Dias não está preso? Por que a Gleisi não está presa? Estão na imagem. A gente precisa saber o contexto. Vai lá, Geisiane. Exatamente isso. É importante também a gente deixar registrado aqui para nossa audiência que tanto o Tarcísio quanto o Guilherme Derrite evidentemente defenderam a corporação e deixaram muito claro que aquilo dali não faz parte do treinamento ou da ação, né, da polícia daqui de São Paulo. Eles adoram racializar essa pauta. Bom, primeiro que o Toffoli, o que ele fez e o que todas essas pessoas estão fazendo é politizar esse caso do policial. Por isso que a gente vê essa defesa de que olha como eles são malvadores. E aí eles começam, né, ali no extremo a chamar de fascista, de que todo policial é fascista e aquela bobagem toda que a esquerda adora sempre falar. Esse é um ponto. Segundo ponto, que quem adora, por lei, defender, chamar bandido de vítima da sociedade, por exemplo, é a esquerda. A direita sempre defendeu e sempre defende que tem que ter uma punição mais severa para todo e qualquer tipo de crime, né? A gente sabe que a punição ali, ela é proporcional à ação, mas aqui no Brasil nem isso a gente tem. A gente tem quem passa batom numa estátua presa e quem é do tráfico solto. Então a gente sabe que tem esse problema aqui no nosso país. E aí, só para finalizar o meu comentário, Pavinato, eles adoram racializar esses casos policiais. Então eles adoram colocar primeiro que preto sempre é bandido, que me soa extremamente racista por parte da esquerda, e eu acho extremamente estranho, vindo logo do grupo que adora dizer que defende as pautas raciais. E é importante a gente frisar que boa parte das corporações são formadas por elementos pretos. Então, pretos, negros, pardos, enfim, chamem aí do que quiserem. Então, eles adoram também racializar esse caso. É importante a gente ter em mente que é só mais uma artimanha da esquerda. Luiz Arthur Nogueira? Pavi, vou ser bem rápido, assim, é óbvio que um ato inconsequente de uma pessoa, de um policial, não pode manchar a imagem da corporação. É importante também entender o contexto, ele tem que ser ouvido, ele tem direito à defesa,
e eventualmente vai ser punido, condenado e vida que segue. A corporação não tem nada a ver com o ato isolado de uma pessoa. Simples assim, não dá para politizar esse caso. E ele tem que ser resgatado. Esse policial tem que ser resgatado. Tem que entender por que ele fez isso se ele não cometeu alguma organização criminosa que ele faça. Primeiro tem que ser investigado, mas ele tem que ser resgatado. Ele tem que ser tratado e a assistência psicológica não é jogar esse cara fora. Como se ele, de repente, foi um ato, a gente não sabe o que aconteceu. Eu posso estar, não estou defendendo violência, mas simplesmente eu não vou pegar também um cara e jogá-lo como boi de piranha. Isso também não pode ser feito. O que a mídia não Infelizmente contou, não está nas nossas mãos, o que a mídia não contou, exatamente o que foi falado nos grupos policiais, é que aquele rapaz estava andando de moto, tripudiando, empinando a moto e tal, e quando foi solicitado que ele parasse, ele fugiu da polícia. Isso, por mim, por si só já é estranho, né? Cidadão de bem não foge da polícia. E ele desacatou os policiais. Aí veio uma justa repulsa de um policial que estava psicologicamente desequilibrado. Sei lá se não tentou colocar ele sentado no muro e ele caiu, né? Então tem que se pensar nisso. Não dá para fazer esse julgamento. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.